Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Como todo dia de terça-feira, hoje vamos falar sobre séries e a série da vez é a The Last of Us, no episódio 7. Deixa eu dar um recadinho para você logo de início, que se você está gostando do conteúdo e quer que chegue a mais pessoas, curte, comenta e compartilha. E se você ainda não é inscrito, considere se tornar um. E aqui na descrição de todos os nossos vídeos aqui, tem uma agenda de o que dia da semana tem o quê? Porque tem vídeo todos os dias no canal, tá bom? Bem, e se você não assistiu o episódio 6, essa parte aqui do início agora vai ter um pouco de spoiler do final do último episódio, tá bom? Bem, o episódio 6 termina com o Joel machucado, quase morto, depois dele ter se confrontado com aqueles invasores na faculdade de medicina. Então eles conseguem fugir, sob montado no cavalo, ele cai e quase morre. Nessa parte aí eu fiquei meio que confuso na hora de como é que ela ia conseguir salvar ele, se ela ia deixar ele lá, mas se deixasse lá poderia acontecer algum tentado aparecer talvez, ou algum humano pudesse matar ele de vez. Se ela ia até atrás do Tommy, na cidade lá do Vale do Wyoming, né? Onde tem um Tommy e a Maria, mas não foi isso que aconteceu. O episódio atual, que é o 7, ele começa mostrando umas casinhas juntas, abandonadas, e mostra o sangue pela neve, depois pula para um colchão, em seguida o cavalo, que dá para entender que foi assim que ela conseguiu levar ele até ali, né? No porão daquela casa. Que assim posso dizer, né? De que ela colocou um colchão e ele por cima e conseguiu puxar pelo cavalo por causa que, né, que o Joe é grandão e a Ellie é uma menina, né? Então ele tá lá muito machucado, quase morrendo, ele obriga que ela vá atrás do Tommy, né? E nesse momento eu achei que poderia ser o quê? Que ela fosse atrás do Tommy para poder pedir ajuda, né? Pra ela salvar ele. Mas depois a gente analisando direitinho, vê que não, de que ele pede que ela vá até o Tommy e que o deixe ali para morrer. Ela fica puta e sobe a casa na hora que ela abre a porta para ir embora lá desse dito porão. Ela olha para trás e volta para o passado. Essa parte eu acho muito interessante porque a gente, assim que eu vejo lá a Ellie, um grupo de pessoas, se tratando de passado, logo eu percebi que poderia ser o momento em que ela foi infectada que a gente ia ver. Entendeu? E essa parte tá muito curioso para saber como é que é. Eu gosto de ter esses flashes do passado para entender melhor a história de o que aconteceu com certo personagem, ou de onde o personagem estava quando uma crise, como nessa casa, a crise dos infectados da bactéria, começou, onde cada um estava, o que se mudou na vida deles. Então, nesse episódio, a gente vai ver os momentos que se antecederam à infecção da Ellie, né? Porque ela, infecção, a mordida, né? Porque ela é imune. E a gente vai ver essa parte. Ela tá na Fedra, tipo no pelotão deles, né? Ela é chamada a atenção porque bateu numa colega, que a colega dela, né? Encheu o saco dela. E o instrutor que a chama a atenção diz que sabe que a Ellie tem um temperamento difícil, só que nas últimas semanas ela tá mais estressada do que o comum. E ele pergunta ela por que ela não diz. Aí quando é à noite, ela tá no dormitório das meninas lá, alguém entra no quarto dela e tapa a boca dela como se fosse pra, não sei, atacar ela. E quando ela acorda para se defender, descobre que é a melhor amiga dela, que é a Rayleigh. E nesse mesmo momento a gente sabe, é revelado que a Rayleigh estava desaparecida fazia 3 semanas e que a Ellie achava que ela estava morta, então era esse o motivo do estresse dela, achando que a melhor amiga dela estava morta. E ela estava pensativa sobre esse assunto. Só que não. Nessa mesma hora aí, a Rayleigh chama a Ellie para um passeio que seria um passeio maravilhoso, o melhor passeio da vida dela. E as duas saem, né? Enquanto pensam que ela está dormindo, e vão até um shopping. Nessa mesma hora, a Ellie diz que aquilo é uma loucura, porque aquele shopping está fechado pela pedra, justamente pelo fato de que ele está cheio de infectados. Só que a Rayleigh assegura que não tem infectados ali, certo? Então as duas entram, no começo um vai para o canto, o outro vai para o outro. A Ellie vai para onde a Rayleigh mandou ela ir.
dizendo que confiasse nela sempre, e a Ellie confia a vida dela na Rayleigh, né? Então a Rayleigh pega, acende as luzes do shopping, e a gente vê o shopping abandonado, mas aquele corredor central típico de shopping, de 2 andares, aberto, com visão para o primeiro e para o segundo andar. E ela fica muito feliz, certo? E a Rayleigh diz para Ellie que ela tem 4 surpresas. Seriam 4 presentes, né? Para dar. Nesse mesmo momento, a Ellie pega e vê uma escada rolante pela primeira vez na vida, funcionando, né? E ela pensa que aquele ali é a primeira surpresa. A Ray disse que não, mas poderia ser. Então, nesse caso aqui, vamos contar que são 5 surpresas e não 4, como era o esperado pela cabeça da Ray, né? Essa parte fiquei meio assim, porque a Alice entrou na escada rolante de um jeito muito mais tranquilo do que uma pessoa que nunca andou numa escada rolante geralmente entraria, né? Seria um pouco mais de receio e tal, tô com medo de tropeçar, enfim, eu tenho que ter dado um passo errado, depois voltasse dado certo. Mas por essa parte aí que eu não gostei, ela se divertindo na escada rolante foi bem legal. Então, já que a escada rolante, sem querer, se tornou a primeira surpresa, vamos para a surpresa número 2. Em que a Rayleigh leva a Ellie para um carrossel, né? Muito iluminado, bonito, e as duas ficam lá brincando. E a gente começa a olhar, a ver nessa parte aí que a Ellie tem algum olhar diferente para a Rayleigh, e até o momento a Rayleigh não se mostra apenas como amiga, né? Indiferente. Então a Ellie mostra que os sentimentos dela para a Rayleigh é acima da amizade. Tem um pouco de sentimento de mais atrativo também, sabe? Aí depois disso, as duas vão para a terceira surpresa, que é uma cabine de fotos, né? E elas pagam $5 e começam a tirar fotos juntas ali. É ali quando as duas têm um contato corporal mais forte, né? E que a Rayleigh já dá uma chegada, já dá uma abraçada, se joga em cima da Ellie, aí a Ellie dá mais disfarçada, dizendo, não precisa ficando isso, tá? Aí as duas pegam as fotos, e as fotos estão com uma qualidade sem cor, qualidade bem ruim, mas uma delas até que consegue demonstrar as duas um pouco, né? Aí de lá vão para a quarta surpresa, que seria o fliperama, que é uma área do shopping lá que tem videogames de fliperama, ou videogames em si, né? Que é os jogos eletrônicos, né? E elas vão pro fliperama jogar Mortal Kombat, e tem que pagar moeda lá. E nessa parte a Rayleigh tira uma capa de ferro que está na parede lá, e tá cheio de moedas que ela se passou uma hora na noite anterior tentando arrombando aquele dali, e elas têm um pote cheio de moedas que as permite jogar o Mortal Kombat à vontade. Então essa parte da cena do Mortal Kombat mostrando personagens que todo mundo acha que conhece, né? Bem interessante do jogo, do filme, quer dizer, mostrando esse jogo aí que é tão nostálgico para muita gente, né? E enquanto elas estão jogando, a câmera ela sai e percorre o interior de uma loja aberta, porque existem lojas abertas e ainda fechadas. Tanto que até a Ellie pergunta por quê, né? A Ellie diz que essa questão de lojas abertas e lojas fechadas são lojas que mais interessavam as pessoas a pegar o que era de importante ou que é o que elas queriam. Nesse caso aí, tanto que tinha uma loja de sapatos vazias e loja de sabonetes ainda fechada, intocada. Então, essa câmera percorre essa loja aberta e lá temos o que? Um infectado. Eu falei, nossa, até que fio infectado, tá? Ele tá preso na parede com as ramificações lá que a gente... características da bactéria, né? E até eu achei, como ela estava fazendo muito barulho ali, né? Com joystick, gritando, se divertindo e tudo mais, e queria aparecer neste momento, só que não. Elas vão para a quinta surpresa. A quinta surpresa seria elas indo para uma loja, que eu até achava que era de sorvete, mas chegando lá parece que é de tacos, até ele pergunta se a Ray vai fazer tacos, dá tacos para ela, e não é. Aí elas entram para o interior da loja, na parte de trás, onde fica geralmente a cozinha, e percebe que ele tem colchonetes e bolsas, e nota que a Rayleigh já teria um tempo. Então essa última surpresa seria um livrinho de falas personagens, parece que as duas conhecem bastante,
e parece que a Ellie gosta muito desse personagem também. E elas ficam lendo lá uma para outra algumas frases. E nesse mesmo momento a Ellie vira uma chavinha e percebe, ao ver umas bombas numa prateleira de ferro, ela começa a perceber coisas. Aí ela diz para Rayleigh que aquilo tudo que ela estava fazendo não era especificamente para Ellie, porque a Ellie, durante todo o percurso, diz que as coisas que ela estava fazendo ali, ela estava fazendo de primeira mão junto com a Ellie, que esperou fazer junto com ela, e a Ellie começa a duvidar disso e diz que o fato da Rayleigh estar ali, ela é um posto, uma base colocada pelos vagalumes, né? Porque foi isso que aconteceu. O sumiço da Rayleigh das 3 semanas é por causa que ela entrou nos vagalumes. O treinamento da Rayleigh é pela Marlene que a gente sabe que quando a Ellie apareceu no episódio, na série, a Marlene que estava cuidando da Ellie, fazendo os testes para saber se ela ainda era humana ou infectada. Essa mesma Marlene que está orientando, instruindo a Rayleigh. E a Rayleigh diz que não, que nega, e fala que ela vai embora no dia seguinte, ela vai ser transferida, né? Porque elas estão na cidade de Boston, e ela vai ser transferida, e que aquela seria a última noite delas juntas. A Ellie não se comove e vai embora. Só que quando ela entra num corredor que vai ser a última porta, ela decide voltar. Nessa mesma hora ouve-se um grito de mulher. Nesse mesmo momento eu achei que seria o quê? Já a Rayleigh sendo atacada por aquele infectado que a gente sabe que despertou com o barulho delas. Né? Eles são meio que ouvidos por som. Aí chegando lá numa loja meio que de fantasia, passava de uma boneca no chão, gritando, tipo de Halloween. E lá tá a Rayleigh lá, dizendo que, mais uma vez, eu achei que você ia curtir, porque é isso que eu percebi da Rayleigh. Ela gosta de assustar as pessoas, achando que as pessoas vão curtir sendo assustadas. Foi assim que ela entrou no quarto da Ellie, né? Assustando ela, invadindo o quarto dela, assustando ela, e agora com esse grito, parecendo que a Rayleigh estava sendo atacada por infectado. Então ela tem essa questão aí. Nesse momento, a Rayleigh lá tira do bolso o walkie-talkie da Ellie e diz que devolveria. Toca uma música, ela dá pra Ellie uma cabeça de lobo e para ela ficou uma cabeça de palhaço. Ficou dançando ali e tudo mais. E tem um certo momento que a Ellie tira a máscara e a Rayleigh tira a dela mesma própria. E aí quando as duas se beijam. Aí a Ellie pede desculpas e a Rayleigh fala pelo quê, né? Que é o momento, ok, maravilhoso para elas, certo? Nesse mesmo momento, aparece todo infectado. Típico, né? Eu vejo assim, as duas finalmente demonstraram o interesse amoroso uma pela outra e já vai vir a tragédia em seguida, né? Realmente foi o que aconteceu. A Rayleigh tá armada, mas não consegue acertar um tiro na cabeça do infectado para matar ele. Então, o que a Ellie tem é a faquinha dela. Aí ele luta com ambas, certo? E depois de uma luta lá, sendo que essa parte que o infectado apareceu foi o que nos 4 ou 5 últimos minutos para o episódio terminar. Porque é assim que eu tenho visto que a série se comporta, que ela... Enfim, depois disso para minha consideração depois, então. Aí a Ellie consegue matar o infectado, é quando se descobre que a Ellie foi mordida no braço, que é o braço que a gente sabe que ela foi mordida faz tempo, porque na série ela é mordida 2 vezes, nessa vez aí que é mostrada pra gente, também no episódio 2 também. E nessa mesma hora a Rayleigh também mostra que foi mordida na mão, seria a mão direita dela. E elas ficam com muita raiva, a Ellie fica com muita raiva, né? Ela quebra, com um bastão de beisebol a prateleira de vidro que tem ali. A Rayleigh dá opções, né? 3 opções, e uma dessas seria apenas continuar. Aí corta lá a cena das duas. Eu tô curioso para saber
da parte em que a Rayleigh vai se transformar, que eu acho que ela vai, com certeza, e a parte em que a Ellie descobre que ela não vai se transformar, né? Por causa que tem tempo, né? No máximo parece que ela disseram ali que é 2 dias a pessoa pode se transformar. Então pode ser algumas horas, minutos, eu acho, a 2 dias. Aí corta e volta para a cena da Ellie lá com o Joey no porão, quando ela abre a porta e olha para trás, ela decide salvar ele e não abandonar. Então ela percorre ainda pela casa e vai atrás de alguma coisa que não entendo o que. Aí ela volta lá com o Joey e ela encontra mesmo uma agulha com uma linha e começa a costurar o ferimento dele. E na hora que ela volta, ao invés dele continuar brigando com ela para que ela fosse embora, ele tipo que segura a mão dela assim, depois solta. Um sinal de que tá tudo bem, de que ela pode tentar salvar ele. Bem, agora vou para minha opinião sobre o episódio. Foi um episódio muito calmo. Muito calmo. Muito calminho. E eles continuam com essa tática de aprofundar o personagem no episódio inteiro. Porque segundo o que dizem, né? A série é sobre relações, não sobre infectados, apesar de ter infectados. A impressão que fica para mim, nos episódios que teve, que foi o 6, o 5, de que não é perigoso você andar pela floresta, uma estrada, como é costume em alguns outros filmes de zumbi, né, que tem, nesse caso, são zumbis. É que existe uma limitação que para mim ainda não foi clara, já que eu só conheço a série e não conheço o jogo, de até onde os infectados podem ir. Porque tem a parte lá, eles não ficam andando, eles ficam às vezes parados, como no caso deste episódio aqui, o infectado estava parado grudado na parede. Você já viu casos em que tinha infectados parados aos montes numa rua, entendeu? Presos a uma parede de uma casa, de uma construção lá. Então eu não tenho essas informações ainda, não foi explicada essa parte, né, direito de até onde eles podem ir, mas a impressão que fica é que os personagens eles andam muito confortavelmente pela região, sabe, sem perigo. Acho que tem uns 2 episódios que eu não fico nervoso em assistir, né, que eu fico nervoso fácil, com filmes de ação, de suspense, de terror. E com esse infectado aqui que atacou elas, no finalzinho do episódio, como eu disse, eles estão tratando dessa forma, né? Colocando uma relação entre pessoas, seja lá qual for, o episódio inteiro, e lá no finalzinho, nos últimos 3 minutinhos, 4 minutinhos, coloco uma ação rapidinho, minha boca, para poder finalizar o episódio com uma açãozinha, né? Eu espero que falta 2 episódios para terminar a série, eu espero que pelo menos no último episódio tenha algo muito grandioso, né? Porque apesar de já estar decretado que a série ela é de relações, que tem um pouco de ação com os infectados também, mas parece que eles estão fugindo de ações. Sobre a relação da Rayleigh com a Ellie, a gente fica entendendo um pouco mais de como aconteceu. Gostei da parte que, enfim, explica como foi o fato da Ellie ser mordida, né? O que me deixa curioso agora é querer saber o que vai acontecer com a Rayleigh no momento que ela vai se transformar, e o que vai acontecer na cabeça da Ellie quando descobrir que ela não vai ser transformada, e depois disso que vai levar a Ellie atrás da Marlene, que é a chefe dos vagalumes ali daquela região de Boston. Essa parte fiquei curioso em saber. Gostei pelo fato de que ela não abandonou o Joe. Eu acho, para mim, que ela vai voltar lá para a cidade com o Tom, onde o Tom mora com a Maria, lá no Vale de Wyoming. Mas, para isso, o Joe tem que se recuperar um pouquinho, né? Para poder os dois irem juntos para lá, porque fica meio que claro de que eles vão voltar. Porque, se eu não me engano, pelo que já tudo deixou entender, né? A menina que a Ellie faz par romântico, ela mora nessa cidadezinha aí, onde Tom mora. Então, para que isso aconteça,
logicamente a Ellie tem que voltar para lá. Aí fico em dúvida de que como vai acontecer se ela vai voltar para lá com o Joe nessa vila em poucos episódios para terminar a série, o que, como o Joe está machucado, provavelmente vai dar uma pausa no objetivo da série, que é ela ir até os vagalumes para poder ser usado sua imunidade como cura, é de como é que o perigo vai ser levado para essa cidade perfeita. Para finalizar a série com um gancho bacana, né? O que me deixa entender de que provavelmente pode ser que vai aparecer infectados ali. É o que eu acho. O que faz um pouco de sentido para mim. Que vai aparecer infectados ali, dentro ou por fora, não sei, porque como eu já disse, eu ainda não entendi como é que eles se movem. Como é que eles aparecem, né? Que como nos filmes de zumbis que ficam andando pelas ruas sem sentido, nessa você já deixou bem claro que não é assim que funciona. Eles ficam parados e são atraídos por barulho. E após descobrir a localização de alguém vivo, eles põem a mão em uma das ramificações que tem lá, das bactérias que não apenas contaminam as pessoas, mas que passam pela cidade toda, pela cidade, vila, e chamam os outros, alertando a localização. E também se a pessoa andar sobre uma dessas ramificações e um infectado sentir, infectado automaticamente descobre onde essa pessoa está. Né? Não tem nem como se esconder. Então fica essas dúvidas que gerou nesse episódio, em mim gerou. Nessa parte foi interessante porque eu vi umas coisas se solucionando, outras coisas como é que aconteceram, e deixou alguns ganchos de curiosidade também. Nem foi isso o episódio. A semana que vem tem mais. E se você gostou do vídeo, curte, comente, compartilha para chegar a mais pessoas, para a gente teorizar juntos, né? E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, considere se tornar um, tá bom? Lembrando de vocês darem uma olhada na agenda que tem aqui na descrição, para ver os dias em que eu solto os vídeos sobre o que, certo? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau!